Eu amo a tua palavra e hoje à noite eu quero ser ministrado por ti. Amém, aleluia. Nós estamos começando uma nova série de mensagens. Na realidade não é uma série, é uma minissérie, porque nós vamos falar sobre esse assunto agora nos próximos 2 domingos, ou seja, hoje e no domingo que vem. E nós estamos começando uma série chamada HB12. Esse é o título da nossa nova minissérie. E alguns irmãos estavam pensando que se tratava do novo carro da Hyundai. A Hyundai tem um carro chamado HB20. Nada melhor do que, talvez eles peguem até a nossa ideia, na verdade, nada melhor do que lançar um carro chamado HB12. Mas alguém foi lá no Google e pesquisou o que é HB12. E uma das primeiras coisas que aparecem é sobre uma linha de óculos. Mas não se trata de nenhum óculos, de uma nova coleção de óculos da primavera. E também não se trata de um novo fone da Apple. HB é a sigla de um livro da Bíblia. Qual é o livro? Livro de Hebreus. É o livro de Hebreus. Cada livro da Bíblia tem uma sigla correspondente. Por exemplo, Colossenses, CL, Mateus, 1 Tessalonicenses, 1TS, e assim por diante. Então, abra a sua Bíblia em HB12. Aleluia. O título desta mensagem é Olhe para Jesus. Hoje nós vamos colocar ainda mais o nosso olhar em Jesus. Vamos olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e nós vamos olhar para Jesus. Eu gostaria de convidar você para ler esse texto. Nós vamos ler só 3 versículos. Nós vamos estudar os 3 primeiros versículos de Hebreus capítulo 12. E eu quero que você me acompanhe. Espero que a sua versão seja semelhante à minha. Se não for, não tem problema. Mas vamos ler juntos. Portanto, também nós, visto que temos, leia comigo, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Repita comigo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A Bíblia diz: observando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Essa palavra significa vergonha. Não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que vem antes de Hebreus capítulo 12? Hebreus capítulo 11, é lógico. Mas o que vem antes? O capítulo 11 de Hebreus, ele tem um título. Muitas pessoas chamam esse capítulo de a grande galeria dos heróis da fé. É como se você estivesse passando num grande museu, ou você estivesse passando no lugar onde pessoas são lembradas, e ali você vê aquela galeria. É como se tivesse a foto de Moisés, é como se tivesse a foto de Arão, é como se tivesse a foto de vários heróis da fé. E aí você vai passando e fica impressionado com a história de vida de cada um. Aqueles heróis estão ali dizendo: valeu a pena viver com Deus.
valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena acreditar no Senhor, valeu a pena viver com o Senhor, caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, perseverar com o Senhor. Valeu a pena nos momentos difíceis clamar a Deus, nos momentos de alegria dançar com Deus. Mas não existe nada de mais gratificante do que viver com Deus, andar com Deus, se realizar em Deus e vencer todas as coisas em Deus. É possível vencer toda e qualquer dificuldade, é possível ser bem sucedido, é possível cumprir o seu chamado, é possível marcar seu nome na história segundo o propósito de Deus. Vale a pena andar com Deus. Nós conseguimos, vocês vão conseguir também. Hebreus capítulo 11 é uma inspiração e ao mesmo tempo uma motivação para nós caminharmos como eles andaram, como eles viveram. Olhando para esses heróis, ele escreve o capítulo 12 e ele fala: temos aí uma grande nuvem de testemunhas. Ele está falando para a gente correr uma corrida. E aí lembra muito, ele conhecia muito bem, ele está nesse ambiente da igreja em Roma. Haviam corridas na época do Império Romano. Havia uns competidores, muitas das competições estão aí até hoje, como por exemplo a grande maratona. Eles corriam, eles estavam numa disputa pelas ruas da cidade, e aí terminava no grande coliseu, terminava a corrida no grande estádio, o estádio lotado, e quando eles entravam, eles estavam ali batendo palmas para aqueles que estavam conseguindo completar a carreira, e quem chegava na frente recebia uma premiação. O imperador se levantava, colocava seu cetro à frente, depois se aproximava e colocava uma coroa de glória. Interessante era a postura de quem estava correndo e chegava na frente. Você sabe o que fazia um corredor daquela época? Bem diferente do corredor de hoje. Hoje o corredor chega e aí ele já vai subindo lá para o pódio. Mas naquela época ele já vai comemorar com as pessoas, ele vai tomar água, ele vai trocar de roupa. Mas naquela época quem chegava na frente se juntava à torcida, se sentava junto com os demais espectadores e ficava gritando para quem vinha atrás: ei, você vai conseguir, corre, não diminui o ritmo, agora dá o seu melhor, você vai conseguir. Eu quero te dizer que cada um desses heróis que estão em Hebreus capítulo 11, hoje estão olhando para você, eles estão dizendo: eu consegui, nós conseguimos, vai, você consegue também. Toda vez que você lê Hebreus capítulo 11, olhe para os heróis da fé que chegaram na frente na corrida, chegaram antes de nós, mas que estão batendo palmas e dizendo: você vai conseguir também. Então eu tenho uma sugestão para você. Sabe como é que vai ser o seu tempo devocional durante essa semana? Hebreus capítulo 11, está combinado? Para você se alimentar na sua fé. Interessante que ele fala, ele diz: corramos a carreira, a corrida que nos está proposta. Diga comigo: corramos a carreira que nos está proposta. Ele diz: corra. Que carreira é essa, pastor? Que corrida é essa? Ora, essa é a história da sua vida. Trata-se da sua vida. A carreira é a sua vida, é a sua vida cristã, é a carreira que deve ser vivida com Jesus. Fala do seu dia a dia, fala de como você vive hoje, de onde você trabalha hoje, da família que você tem hoje e de como você vive com essa família, de como que você se relaciona com as pessoas, de qual é o seu ministério, de quais são os seus desafios, de quais são os seus sonhos. É daquilo que você faz todo dia. Fala do seu dia a dia, fala de hoje, do seu presente. A carreira é o seu dia a dia hoje, mas a carreira também é o seu futuro. Fala de tudo que você tem pela frente, de tudo que você vai trilhar pela frente, de todos os desafios que você tem pela frente, de tudo que você vai ter que superar daqui para frente. E o autor de Hebreus está dizendo: corra. Ele está dizendo: corra. Diga para o seu irmão: corra. Depois de sair do culto, agora não, aleluia, mas corra. Corra a carreira que está proposta para você. Viva a vida com Jesus. Porque tem gente que parou de correr. Tem gente que parou de correr porque perdeu o emprego, a vida ficou difícil, então desanimou e parou de correr. Porque adoeceu, sofreu muito, desanimou, parou de correr.
porque terminou um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento que não deu certo, se entristeceu, foi traído, abandonado, desanimou, parou de correr, porque se desentendeu com alguém, ficou decepcionado, desanimou, parou de correr, porque esperava que algo acontecesse, estava orando por algo, estava esperando algo, tinha um sonho, tinha um projeto, queria que isso se tornasse realidade. Parece que Deus não estava comprometido com isso, vinha pedindo a Deus, mas nada aconteceu. Tinha a sensação de que Deus não se importava, o que não é uma verdade, mas a pessoa considerava isso, então ela desanimou, parou de correr. Eu pergunto, você parou de correr? Você parou de correr? Algo te fez diminuir a velocidade? Você perdeu a empolgação da corrida? Deus te ama e hoje à noite Ele quer te reanimar. O Espírito Santo está dizendo: levanta e sai correndo, levanta e volta a correr, corre, corre, corre porque a carreira é boa, corre porque a corrida é gostosa, corre porque existe uma coroa de glória, de justiça esperando você. Mas para correr bem, você tem que seguir a estratégia de um técnico, porque todo corredor profissional tem que aprender a correr. Se você não tem a prática, você pode correr no seu dia a dia. Uma coisa é correr na academia, vai para a esteira, dá uma volta no quarteirão, né? E dá uma volta no Lago do Jacareí ou lá no Parque do Cocó. Amém, você é uma pessoa que pratica esporte para o seu bem de saúde, mas você não é um competidor. Se você quiser entrar em competição de corrida, você precisa ser preparado para isso. Tem uma irmã aqui na nossa igreja, um dia desse eu tirei um selfie com ela. Ela é corredora, ela participa de competições. Eu não sei se ela está aqui hoje de manhã. Está ali, era você que eu estava. Fica em pé, por favor, dê uma salva de palmas. Essa é uma campeã aqui na nossa igreja. Aplauda forte, é uma campeã. Você tem muita medalha, tem muito troféu. Eu tive que respirar fundo para tirar uma foto com ela. Mas ela é uma atleta, e se você for conversar com ela, ela vai te dizer: existem preparos, você precisa saber correr, você precisa aprender a correr. E aí nós temos um técnico, o nosso técnico é o Espírito Santo, e ele diz a mesma coisa: você vai correr, mas você vai correr do jeito certo, você vai entrar na corrida, mas você vai aprender a correr do jeito certo, porque toda corrida exige preparo, a começar pelos calçados. O tênis ideal. Dia desse eu fui ali no Shopping Viaçu, entrei numa loja de sapatos e tinha uma maquineta, uma máquina pequena e parecia também um pouco com uma esteira de correr. E aí eu via que aquilo ali servia para a pessoa colocar o pé e a máquina fazia tipo um scanner no pé e ela via como era a pisada da pessoa. Você já viu que tem pessoas que pisam para o lado assim, para a área externa? Tem gente que pisa para dentro assim, tem gente que é assim e tem gente que é assim. Você lembra do grande Garrincha, jogador de futebol? Garrincha tinha uma mistura das duas coisas. Ele tinha uma perna assim e outra assim, é por isso que ele dava aqueles dribles, deixava todo mundo. Mas ele aprendeu a lidar com aquilo, aquilo não lhe impediu de correr. Então tem o sapato certo, porque talvez a sua pisada seja pronada, seja normal, seja supinada para dentro, para fora, para a esquerda, para a direita. Tem outras pisadas, tem gente que anda só com a parte da frente, tem gente que só come o sapato aqui na parte de trás, anda com os calcanhares e corre com os calcanhares. Então você precisa ter o sapato certo para correr essa corrida. E existem empresas que providenciam isso para o corredor. Ele não vai parar de correr sobre isso. Tem um calção ideal, tem a camiseta ideal por causa do suor, da transpiração, tudo para não ter atrapalhos, algo que venha dificultar o seu desempenho na corrida. É por isso que o autor de Hebreus, alguns pensam que é o apóstolo Paulo, outros pensam que quem escreveu Hebreus é Apolo. Na realidade nós não sabemos quem escreveu, a gente só sabe para quem ele escreveu. Ele escreveu da parte de Deus para nós, para você. E o autor de Hebreus, ele nos fala, ele diz: olha, para você correr bem, o técnico recomenda: desembarace de todo o peso. Ele fala: desembaraçando-nos de todo o peso. Anote aí, você quer correr bem essa vida? A corrida que te está proposta, desembaraça de todo o peso. O que é a palavra desembaraçando? Fala de colocar de lado
tirar do caminho, remover todo o peso. Vou repetir para você: desembaraçar de todo o peso. No original, no texto original, está falando de colocar de lado, tirar do caminho, remover todo o peso. O que é um peso para você? O que seria um peso para você? Um relacionamento mal resolvido seria um peso para você? Um dia desse uma pessoa me procurou e disse: pastor, ora comigo por causa desse relacionamento, porque eu não resisto, e de vez em quando eu caio em pecado com essa pessoa, e eu não sei se eu caso ou não caso, eu não sei se eu vou à frente ou eu desisto desse relacionamento. Eu só sei dizer para o Senhor que às vezes eu nem consigo orar por causa desse relacionamento. Era um peso, isso precisava ser resolvido. Esse peso te impede de correr? Ou é um relacionamento que te faz correr ainda mais com Deus? Pode ser um relacionamento mal resolvido. Talvez você precise consertar a situação ou se livrar desse relacionamento, se Deus assim te dirigir. É uma mentira não confessada? Tem pessoas que guardam segredos, coisas que aconteceram na sua vida, só ela, Deus e o diabo sabem. Ninguém mais sabe. E a pessoa não avança. Ela não faz algo relevante na vida dela, ela não faz nada para Deus, não se envolve nas coisas de Deus. Às vezes ela fica tão travada que na vida pessoal a vida fica travada, ela não avança, ela não faz nada de relevante. As coisas parece que demoram a acontecer quando acontecem, mas na maior parte das vezes parece que está tudo parado, paralisado, congelado, travado na sua vida, porque tem um peso, não consegue correr. Não consegue correr com esse peso. Isso fica difícil de viver. Às vezes é uma condenação, algo que condena. Toda noite coloca a cabeça no travesseiro, lembra que fez aquilo, lembra que não foi íntegro, lembra que pecou. Ninguém sabe, mas aquilo fica lhe incomodando. E quando quer correr, aquilo lhe segura. Quer correr, aquilo lhe amarra. Quer correr, aquilo lhe aperta, aquilo lhe impede de correr. Algo que acusa e que também prende, algo que é um peso e que não deixa você avançar. O Senhor quer te livrar de todo peso. Deus quer te livrar de todo peso. Ele quer leveza para você. Diga, abra as mãos, faz assim, igual como faz a minha mão esquerda aqui, que está à direita para você. Faz assim, leveza. Faz assim, leveza. Irmão que já está quase subindo da cadeira, aleluia. Leveza. Deus quer uma vida de leveza para você. Algumas pessoas já entregaram suas vidas a Jesus, mas ainda não entraram nesse ambiente de leveza. O Espírito Santo está falando com você hoje. Ei, eu te chamei para uma vida de leveza. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, levando um peso muito grande, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo: eu tenho leveza para você. Olha para o irmão que está do seu lado, é um ato profético. Declare na vida dele, fala para ele assim: Deus tem leveza para você. Leveza, consciência tranquila, leveza, relacionamentos sadios, leveza. Mas ele fala: desembaraçando-nos de todo peso e desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Eu fui estudar o que significa esse tenazmente. O que é essa tenacidade? Ou seja, o pecado que tenazmente nos assedia é o pecado que nos envolve habilmente, que cerca e incomoda. Olha só, é o pecado que cerca a vida da pessoa e que incomoda a vida da pessoa continuamente. A pergunta é: você tem lidado com esse tipo de situação? Você tem sofrido com o pecado que você não consegue vencer? Ou já que você não consegue vencer, você resolveu ficar amigo dele? Tem certas pessoas que têm
Tem essa mentalidade, né? Você tem um inimigo, não consegue vencer, é melhor você se unir a ele. Mas com pecado isso não deve ser assim, porque senão vira pecado de estimação. Quem aqui tem um bichinho? Não é pecado, é bichinho. Quem aqui tem um bichinho de estimação? Tem gente que é um cachorrinho de estimação, tem gente que é uma corujinha de estimação, né? Tem que ficar acordado à noite para curtir o bichinho, né? Tem gente que tem um calanguinho assim, um bichinho pequeno assim. Lá em casa nós temos uma gatinha, é a Kate. E a Kate, nós mudamos para um apartamento, nós temos uma vizinha, ela está virando nossa bichinha de estimação e da vizinha também. Um dia desse a vizinha disse: pastor, eu entrei no meu quarto, eu levei um susto, eu vi a sua gatinha deitada na minha cama. E ela me disse, e tem um detalhe, ela não deita de qualquer jeito, a Kate coloca a cabeça no travesseiro. Eu falei para ela, é desse jeito. E ela riu, é muito, muito legal a minha vizinha. Ela faz cada tapioca gostosa, irmão, você nem imagina. Mas nós temos um bichinho, uma bichinha ela nos alegra, nós alimentamos. De vez em quando a gente traz ela para a igreja, é uma gata crente. Se bem que a grande gata está bem ali. Bichinho de estimação você pode ter. Você não pode ter pecado de estimação. Aquele pecado que faz parte da sua vida. Aquele hábito ruim que se tornou parte da sua vida e você não consegue vencer e você se acomodou com ele. Não tem jeito, eu vou levando do jeito que eu posso. Depois eu peço perdão, me arrependo. E você vai lidando com ele. Você entregou tudo para Jesus, mas aquilo ali você guardou com você, é meu pecadinho de estimação. Eu sei que você sofre com isso. Com a Kate eu tenho alegria, mas quem tem pecado de estimação tem tristeza. Sabe por quê? Porque aquele bichinho de estimação, pecado de estimação, é um peso. Você não consegue fazer nada porque ele te prende. Você quer falar de Jesus para alguém, ele diz: você é só meu, eu e você e eu, love, nós dois. Ele te quer. Pecadinho de estimação, ele é egoísta, ele quer você só para ele. É um bichinho de estimação que quer você só para ele. Você pensa, uau, já estou tanto tempo servindo a Deus. Nossa, eu já estou aqui, converti faz 5 anos. E aí eu quero ser um líder de célula. Eu digo, não, eu e você e eu. Tem até uma música, né, sofrência, que fala sobre isso. Você e eu e você. E o autor de Hebreus está dizendo, larga esse peso. Senão você não vai correr a sua corrida. Interessante que Jesus falou sobre isso. Pastor, Jesus falou sobre isso? Antes do autor de Hebreus falar sobre isso, Jesus já tinha falado sobre isso. Interessante que Jesus fala várias vezes sobre isso. E o fato de Jesus falar muitas vezes sobre um assunto, ele está dizendo, olha, eu quero chamar a sua atenção para isso. Por exemplo, no livro de Mateus, ele fala 2 vezes sobre isso. Ele fala no capítulo 5 e fala no capítulo 18. No capítulo 5, Jesus diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30, e se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está dizendo, é melhor você entrar no céu aleijado, do que você levar esse pecado que pode impedir a sua entrada na eternidade. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos aceitar o pecado da nossa vida. Alguém poderia dizer, pastor, você tem certeza que é sobre isso que Jesus está... Você não acha que é radicalidade demais? Porque você está dizendo que Jesus é radical? Sim, a resposta é sim, Jesus é radical. Se ele não fosse radical, ele não tinha ido à cruz.
Se ele não fosse radical, ele não tinha ressuscitado. Se ele não fosse radical, ele não estava com você todos os dias das maiores aventuras e dificuldades e provações da sua vida. Ele é radical. E Jesus está dizendo: seja radical. Se é para você correr bem a corrida da vida, para você viver bem a sua existência humana, Jesus está dizendo: nem que você tenha que tomar uma ação radical, como alguém que arranca o olho ou corta o braço, você precisa se livrar do peso e do pecado, nem que você tenha que fazer algo radical para isso acabar. Na realidade, Jesus não está dizendo: eu não quero que ninguém chegue cego aqui domingo que vem, irmãos, por favor. Se você tem problema com pornografia, não arranca seu olho. É uma figura de linguagem, não é? Se você é uma pessoa que não é generosa, não corta a sua mão, por favor. Porque todas as vezes você quer, alguém pede sua ajuda, você fecha a mão. Ou porque você não tem paciência, então você gosta de boxe. Pastor, o senhor está exagerando. Exagerado é eu guardar um pecado e viver com ele o resto da minha vida. Então Jesus está dizendo: você tem que ser radical. Sabe o que é ser radical? É ter foco. Pensa numa pessoa que tinha foco, era Jesus. Jesus era focado e Ele quer que nós sejamos focados. Por isso Ele diz: olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Então, quer vencer o pecado? Olhe para Jesus. E Jesus está dizendo: seja radical. O que é ser radical? Decida se livrar disso de uma vez por todas. É uma decisão nossa. É uma coisa maior do que eu. Você é maior do que tudo isso, porque o Espírito Santo, que é maior do que todas as coisas, está dentro de você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então procura alguém. Tem que ser radical, tem que perder a vergonha, tem que chegar: meu irmão, procura seu discipulador, procura seu líder de célula, procura um pastor, procura um irmão mais maduro que você confia e chega: eu preciso vencer. Não era pecadinho, era pecadão de estimação, irmão. E o dia que eu vi que a minha vida ia mal por causa disso, e que eu entendi o que Jesus estava falando, eu cheguei com o pastor Eibe e disse para ele: pastor, o senhor me acha um cara tão legal, você olha meu Instagram, me vê sorrindo, bonitinho, esse menino é bonitinho, mas eu sou muito feio. Existe um lado feio em mim que o senhor não conhece, que as pessoas não conhecem, mas eu quero abrir a minha vida, e eu preciso lhe confessar, me ajuda. E à medida que eu fui abrindo a minha vida, fui abrindo o meu coração, que eu fui me expondo à luz do Senhor, que Ele foi orando comigo de uma forma natural, eu fui percebendo que eu podia vencer aquilo e eu comecei a vencer. Essa semana mesmo, eu falei com ele, eu digo: pastor, tem uma coisa aqui que está me frustrando e eu acho que eu estou errando nisso. Me corrige, me fala, me dá uma luz, me dá uma direção. E ele me corrigiu. Ele disse: Sandro, você está esquecendo de um princípio, você não pode esquecer desse princípio. Sandro, você tem que fazer isso aqui, você fazia isso antes e você parou de fazer. Eu digo: yes. Depois ainda passei uma mensagem, eu digo: você acertou no alvo, hein? Então você precisa ser radical, abrir sua vida, confessar, pedir ajuda, mas você precisa se livrar desse peso do pecado que continuamente te incomoda e fica te rodeando. O que Jesus está dizendo é: você pode vencer. Porque, irmãos, eu estava orando sobre isso, o Espírito Santo me falou algo. Num contexto de correr a corrida, de estar envolvido, dando o nosso melhor na corrida da vida, o Espírito Santo me disse que o pecado é um cadastro desamarrado no pé de um corredor. Pode tirar foto, irmão, guarde isso para você. O pecado é como um cadastro desamarrado no pé de um corredor durante uma competição. Ele vai cair. E quando você está correndo, exige velocidade, a queda traz prejuízos, causa feridas maiores. Palavra de Deus para a sua vida hoje: o Senhor quer você livre, leveza e sem nenhum impedimento. Ele quer você com todo o gás e toda a velocidade. Diga amém. E o autor de Hebreus diz: então corramos. Mas ele disse: olha,
Para correr bem, tem que correr com perseverança. Corramos com perseverança. E aqui, anote esses versículos que eu vou te dar. O versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 7 de Hebreus capítulo 12. Vou repetir para você. O versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 7 de Hebreus capítulo 12 traz uma palavra com a mesma raiz. O que é uma palavra com a mesma raiz no original? É uma palavra que tem o mesmo sentido aplicado em algumas situações que às vezes podem ser diferentes. No versículo 1, 2, 3 e 7, nós temos duas palavras que têm a mesma raiz. É a palavra perseverança e a palavra suportar. Dependendo da versão, vai vir em uma dessas duas palavras. Perseverança vem de upomone, suportar vem de upomeno. Diga comigo, upomone. Diga comigo, upomeno. As duas palavras vêm da mesma raiz. E o que elas significam? Perseverar, porque ele fala, corra com perseverança. Ele diz, olhe para Jesus que suportou a cruz. O que ele está dizendo? Você vai fazer como Jesus fez. Jesus upomoneou. E ele está dizendo aqui, olha, vamos correr essa corrida com upomone, perseverança. Suportar significa estabilidade, correr com estabilidade, correr com constância e correr com tolerância. Essa palavra, essa raiz quer dizer, está se referindo à característica, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Pode adiantar o slide para mim, por favor? A característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo que diante das maiores provações e sofrimentos. O pomone quer dizer enfrentar pacientemente. Fala de enfrentar a vida, as tribulações e as dificuldades com perseverança, suportando. Fala de encarar as coisas com firmeza. Fala de ser alguém que é paciente, que espera por alguém ou por algo lealmente. Fala de alguém que persiste com paciência, constância e perseverança. É aguentar sob pressão, é continuar quando as coisas estão difíceis. É isso que ele está dizendo, é desse jeito que você vai correr. Você olha para isso e diz, uau, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito que Deus dá graça para a gente correr, cruzar a linha de chegada e receber a coroa da justiça. Diga glória a Deus. Você já pensou em desistir? Quem aqui, diante de um momento na sua vida, pensou em desistir? Eu digo graças a Deus pela vida das pessoas que não nos deixam desistir. Você teve alguém na sua vida, na sua história de vida, que já falou para você, ei, não desiste não, ei, não para não? Eu tenho pessoas, na história da minha vida, eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que disseram, você vai desistir por quê? Você está desistindo porque Deus já usou diferentes pessoas para falar, ei, para aí, você não vai desistir, não para. E quem sabe um dia você estava pensando em desistir de tudo, de abrir mão de tudo, e o irmão chegou e disse, ei, vamos tomar um açaí? E você estava se deliciando no açaí, ele bateu no seu ombro e disse, não desista. O que um açaí não resolve? Mas principalmente um bom irmão. Que Deus traga muitos irmãos e muitos açaís sobre a sua vida. Mas nós precisamos de gente assim conosco, e nós precisamos ser gente assim com os outros, que não deixa ninguém desistir. Porque tem uma hora, parece que não é fácil. Mas o que o Espírito Santo está falando para você hoje, guarde essa palavra no seu coração. Persevere. Você vai suportar.
Ele está dizendo, não desvie do seu propósito. Ele está dizendo, não tome atalhos. Hebreus capítulo 12, versículo 2, é a dica do técnico para a gente correr bem. Ele diz, se livra de todo peso, do pecado que tenazmente nos assedia, e uma grande nuvem de testemunhos dizendo, vai lá, você consegue, yes, tem um açaí para você. E ele diz, você vai fazer isso, mas como? Eu não dou conta. Ele diz, você dá conta. De que jeito? Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia, vamos ler juntos? 1, 2, 3, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele fala, amém, você pode aplaudir. Irmão, nós vamos manter esse texto aí na tela só um pouquinho, só para você pensar. Olha a expressão, ele diz, olhando firmemente. O autor de Hebreus, ele é uma pessoa muito incisiva, ele é uma pessoa muito decidida, muito perseverante, ele é uma pessoa de foco e uma pessoa que sabe o que quer. Então ele fala, olha, mas olha com firmeza. Lá na frente ele fala, considera, mas com atenção. Então ele dá esses reforços, aqui ele traz o primeiro reforço, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele está dizendo, olhe para Jesus, diga comigo, olhe para Jesus. Esse é o tema da nossa primeira mensagem, olhe para Jesus, é o que ele está dizendo, só que ele diz assim, olhando firmemente. E se você for olhar o texto mais a fundo, sabe o que significa olhar? Olhar significa confiar, porque você pode olhar para essa caneca, e você pode olhar, mas você não sabe se, você olha e não tem ideia de que aqui dentro tem água de coco. Ainda vai ter água de coco, mas uma coisa é você olhar sem saber o que tem aqui, outra coisa é você olhar e saber que você pode vir aqui e matar a sua sede, porque aqui tem água, você confia. Então uma coisa é você olhar e ver por ver, outra coisa é você ter um olhar diferenciado, é você confiar, é olhar com espírito de confiança, é ver com segurança. Quando você olha para Jesus, você vê com segurança. Só que ele fala assim, olhar, confiar, mas ele fala firmemente. No original, a palavra firmemente é a palavra fixamente. É você fixar o seu olhar. Eu preciso de um atleta aqui. André, você é um atleta, levanta aqui por favor, André. E eu quero que você possa fixar. Vem cá, André, aleluia. Você, só aqui, só me cumprimenta, aleluia. Obrigado, viu, André, você é uma bênção. E você vai fixar o seu olhar no André. Você consegue? Você não pode desviar o seu olhar do André, tá legal? Eu vou pedir para o André dar uma voltinha na nossa igreja. Vamos fazer esse exercício? Vai lá, André, dá, e passa no meio do povo. E quando ele passar no seu meio, você levanta e fica fazendo alguma coisa depois, amém? Vamos lá, olha aí, olha o André andando. Passou pelo Barreto, vai entrando, vai passando na grande galeria. Entra no meio do povo, André, no meio das fileiras. Olha o André, gente, olha o André. Ei, não olha para mim, tem gente que está olhando para outro lugar. Firmemente, fixa no André, fixa no André. Vai lá, André, vai lá, André, vai lá, André. Ó, não distrai no irmão de camisa listrada lá atrás, olha o André, fixa no André, corre pro André, e André continua correndo, não para não, sabe gente, nós precisamos aprender a ficar olhando para Jesus, fixar o olhar em Jesus, não olhe para mim, continua olhando pro André, fixa no André, porque ele está, parece que ele entrou no estádio, pode sentar André, dê uma forte salva de palmas. Mas na corrida da vida, nós passamos por muitos lugares. E nós temos a tendência de nos distrairmos. E ele está dizendo, não se distraia, tenha foco, permaneça o tempo todo fixo, olhando para Jesus. Ele está dizendo, olha para Jesus e não desvia o olhar para o lado. Olha para Jesus e não perde Jesus de vista.
Ele está dizendo: olha para Jesus e não olha para o que não deu certo no lado. Não deixa aquilo ficar te fixando. Quantas vezes eu não tive que ouvir: ei, você está olhando só para o problema, e o problema vai ser resolvido. Mas olha para o autor e consumador da fé, não perca o alvo. Olhar para Jesus e não ficar olhando para as pessoas que estão com a atitude errada. A situação vai ser resolvida, mas eu não vou perder o ritmo da corrida, deixando de olhar para o lugar certo. Quando você fica só olhando para as pessoas, você perde o foco do autor e consumador da fé. Ficar olhando só para as pressões, ou ficar olhando só para a frustração que deu errado. Olhe para Jesus. Semana passada a Álbia falou brilhantemente sobre contemplar Jesus. Por isso que é importante a nossa comunhão com Deus. A gente diariamente está na amizade, no contentamento, na leitura da palavra. A gente está se alimentando de Deus e tendo comunhão com Deus, porque isso mantém nosso olhar fixo nele. A gente só perdoa, a gente só dá uma nova chance, a gente só continua acreditando nas pessoas se a gente tiver o olhar fixo em Jesus. Você só continua a sua caminhada do jeito que tem que ser, a sua corrida do jeito que tem que ser, se você estiver olhando para Jesus. Nós só vamos ver a nossa cidade transformada, nós vamos ver essa cidade tomada pela glória de Deus, se nós estivermos olhando fixamente para Jesus. Se você tirar o olhar de Jesus, quando você percebe, você já pegou um atalho que não vai te levar ao lugar da coroa. Se você se distrair, quando você percebe, você já parou e já sentou. Se você se distrair, você vai ver que você já está ali com outra pessoa, tratando de outra coisa que não tem nada a ver com a sua corrida, e que só vai frustrar a sua corrida. Se você tirar os olhos de Jesus, você já vai se ver enlaçado em algo que vai te fazer parar a corrida. Por isso que ele diz: olhe para Jesus. Um dia Pedro estava no barco e apareceu alguém, acharam que era um fantasma, mas você conhece a história, era Jesus. E ele viu que era Jesus. Jesus olhou para ele e ele disse: Senhor, posso ir até aí? Jesus: let's go, welcome. Venha, Pedro. E o Peter foi. E ele desceu do barco. Viaja comigo agora, irmão. Ele desceu do barco e foi e viu Jesus. E ele foi olhando, caminhando. Pedro, não fale mal do Pedro, até que você também caminhe sobre as águas. E Pedro foi caminhando, olhando para Jesus. O vento estava forte, o céu estava negro, a água respingava nele, já estava chovendo. As ondas, uau, 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 chacoalhando de um lado para o outro, levando Pedro de um lado para o outro. Mas Pedro continuava andando sobre as águas, olhando para Jesus. Mas teve uma hora em que Pedro tirou o olhar de Jesus. Foi aí que Pedro afundou. Ele olhou para as ondas, ele se preocupou com o vento, ele viu aquele céu tenebroso. O que Jesus está falando para a gente hoje é: filho, aqui ó, olhe para mim fixamente, e você também vai poder andar sobre as águas. Você também vai andar sobre as águas. Porque quando eu olho para Jesus, eu sou tomado por Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu sou desafiado por Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu sinto que eu dou conta. Eu tenho a certeza de que Ele está comigo. Quando eu olho para Jesus, eu sou inspirado por Jesus. Na Bíblia, a gente vê a história de Jesus. Jesus olhava para as pessoas e a vida da pessoa já mudava. Esse olhar transformador, eu tenho que estar preso nesse olhar, olhando para Jesus. A Bíblia diz no versículo 2, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou
a cruz. Jesus suportou a cruz. Palavra suportar, o pomoneu. Ele suportou a cruz. O que a Bíblia está dizendo? Ele perseverou diante da cruz. Irmão, não foi fácil para Jesus. Não foi fácil. Mas, assim como Jesus diz para nós, tenha o olhar fixo. Assim como o autor de Hebreus, melhor dizendo, fala para nós, tenha o seu olhar fixo em Jesus. Jesus também, coloca o texto de novo, a Bíblia diz que o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus também foi focado. Ele não ficou olhando para as dificuldades, para as perseguições, para as situações que eram totalmente contras em alguns momentos. Você sabe das dificuldades que Jesus enfrentou, mas ele fixou o olhar na alegria que lhe estava proposta. Jesus está dizendo, você tem que olhar para o lugar certo. O autor de Hebreus diz, olha para Jesus, e Jesus olhou. No momento de dificuldade, Jesus olhou para a alegria que lhe estava proposta. E qual era essa alegria? Levante sua mão direita. Grita comigo, diz, eu! A alegria que lhe estava proposta. Sabe qual é a alegria de Jesus? Era apresentar você perdoado, salvo, justificado, remido, justiça de Deus, mais que vencedor, na presença do Pai. Diga, eu sou a alegria de Jesus. A alegria de Jesus é ver você aqui hoje. O pecado não venceu você. O mal não triunfou sobre você. Hoje você está vivendo uma vida liberta, transformada, regenerada. Você foi banhado, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que você pode todas as coisas do Senhor que fortalece. A Bíblia diz que você é filho. A alegria de Jesus era apresentar você como filho, resgatado, abençoado, remido, purificado, propriedade exclusiva de Deus, reino e nação, propriedade exclusiva do céu. Esse é você. A alegria de Jesus é ver isso em você. Jesus já morreu por isso. Jesus já morreu por isso. E você não precisa morrer por isso. Você precisa viver por isso. Viver por isso. Isso é a nossa vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga aleluia. E no final dessa carreira, você vai ficar que nem o apóstolo Paulo. No final dessa corrida, você vai entender o que Paulo falou. Você vai extravasar da mesma alegria, da mesma realização, do mesmo contentamento do apóstolo Paulo. No final da corrida, você vai dizer como Paulo disse a Timóteo. Ele disse, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Ele diz, já agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, ele diz, ele me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que estão na Paz Church nessa noite, de domingo à noite, todos aqueles que amam a vinda do Senhor, todos aqueles que resolvem obedecer ao Senhor, todos aqueles que são apaixonados pelo Senhor, todos aqueles que olham firmemente para o autor e consumador da fé, todos aqueles que decidem, sai peso, eu te rejeito peso, eu te rejeito pecado, eu olho para Jesus, meu olhar está fixo em Jesus, eu caminho sobre as águas olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E eu estou vendo lá no final a coroa da justiça. A coroa da justiça. A coroa da justiça.
final que Deus tem para você. Nós já conhecemos o final. A galeria de heróis estava dizendo: nós, pela fé, pela confiança legítima, olhando para Jesus, nós conseguimos. Você vai conseguir também. Fique em pé.